Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Ainda tem um povo que tem fome da palavra. Os irmãos conseguiram consertar as imagens? Eu vou dar um resumo rápido do que foi falado aqui. Pode descer. Pode passar as imagens. Isso, pode ir até o cavalo, pode descer. Aí. Então, esse é o cavaleiro do cavalo branco, né? É como, né? É que nem isso aí, com o arco na mão. É o anticristo. Todos entenderam isso? Pode passar. Aí nós falamos das 70 semanas, são 2 textos bíblicos. Pode passar a imagem. Pode passar, que é as 70 semanas, Daniel 9, o start da última... Aí, pode parar aí. O start da última semana é o arrebatamento da igreja. Todos entenderam? Então, esse daí, a estátua é Daniel 2 e as feras é Daniel 7. Né? O império babilônico, medo-persa, grego e romano. Então, é doutrina. Veja que, né? Como é que eu formo uma doutrina bíblica? Tendo 2 textos falando do mesmo assunto. Sim ou não? Então, se eu tiver um texto isolado, eu posso formar uma heresia. Um exemplo é o uso do véu na igreja de Corinto. Veja que só foi para Corinto que foi pedido para usar véu. Então, eu não posso formar uma doutrina em cima de um texto sem contexto. Então, é por isso que as nossas irmãs não usam véu na cabeça, porque não é doutrina, porque não tem base, não tem estrutura, não tem um outro texto para dar sustentação. Então, como é 2 capítulos inteiros falando do mesmo assunto, ligado ao que eu falei em Apocalipse 13, 1 e 2 é doutrina, porque tem muito contexto falando do mesmo assunto. Pode passar a imagem, pode descer, desce. Irmãos, para aí um pouco, só para vocês terem ideia, Saddam Hussein, ele estava reconstruindo a Babilônia. Existem vários portais na Babilônia, que eles estavam erguendo e queriam construir uma nova Babilônia, né, nesta geração, e Deus não permitiu, e ele foi morto. Mas esse é um dos portais, pode passar. Esse é outro portal, são semelhantes ao que existia no império de Nabucodonosor, que Saddam Hussein estava levantando. Pode passar. Aí vem o império medo-persa, o peito e o braço, e o urso. Pode passar. Olha aí, ventre e coxa do capítulo 2 e o leopardo, capítulo 7, império grego. Pode passar. E aí vem as pernas e pé e a fera de Daniel 7, Império Romano, último império global. Pode passar? Pode passar. Então, só para vocês entenderem aí, a cabeça da estátua está em Gênesis 11 e as pernas e o pé da estátua em Apocalipse 19. Então, esse é o sistema que eu costumo chamar de sistema de governo humano, que ele é diluído quando Cristo vier na batalha do Armagedon. Pode passar a imagem, pode passar. Agora, olha que importante que voltou a imagem. Alguém viu essa imagem repercutiu, né? Isso aí foi um monumento, né, que o presidente do México deu às Nações Unidas, foi colocado numa praça das Nações Unidas. E aí você vê algo que eu sempre falo, eles acreditam no Apocalipse, parece que esse governo único, o que é a ONU, irmãos? É muito importante, por exemplo, vou falar, os irmãos ficaram curiosos desse livro, eu só tenho esse livro aqui, e esse livro aqui eu vou dar para o reverendo, né? Depois eu vou pedir para o pastor entregar para ele. É só você clicar lá, o donos do mundo, os donos do mundo, livro Os Donos do Mundo, é esse livro aqui, e nesse livro aqui, a escritora, que é uma jornalista, ela identifica quem é que doou o terreno da sede da ONU, que foi o senhor Rockefeller, né? Aí vem as famílias, é por isso que a gente não pode desligar, esse contexto, porque o Rockefeller deu,
A história de Rockefeller começa dentro de um cristianismo, mas termina num âmbito satânico. A loja maçônica do Sr. Rockefeller nos Estados Unidos, ela é a loja maçônica do 4º pilar da maçonaria, que é o pilar negro, ou o governo oculto. Porque a maçonaria trabalha dentro de 3 pilares, só que Rockefeller, ele trouxe o ocultismo, a cabala negra, mística, e tudo isso ligado ao sistema do anticristo. E veja que não foi em vão que ele doou esse terreno, porque a ONU tem o objetivo do quê, meu irmão? De unir o mundo dentro de um único governo, uma única moeda e uma única religião. E eu pergunto aos irmãos, através dessa pandemia eles conseguiram isso? Dar o início de tudo isso, sim ou não? É o que eu acabei de falar, né? É o mundo todo usando máscara, é o mundo todo sendo imunizado, é o mundo todo as pessoas usando passaporte de imunização, e é o mundo todo caminhando para um único governo, como eu citei aqui as nações. E essa estátua não foi colocada como um objeto cultural, porque ela tem a semelhança do leopardo, a boca do urso, o pé do leão. E ela tem um rabo de dragão e asas. Mas a semelhança é idêntica. O que eles estão divulgando ao mundo? Que o governo único está se formando e que o líder que vai governar este governo, a qualquer momento vai se manifestar. Então tem aquelas pessoas, né, que não acreditam em mais nada. Isso aí é cultura. Vocês vê demônio em tudo. E não sei o quê. Que não conseguem enxergar o que é claro. É nítido, eles não colocaram esse objeto lá por um acaso, numa das praças da sede da ONU. Eles colocaram lá para transmitir uma mensagem ao mundo que os governos estão se unindo para um líder global surgir, que nós chamamos de anticristo. Pode passar a imagem. Eu falei da União Europeia, pode passar, vai vir as bandeiras, né, das confederações que fazem parte da União Europeia. E, como eu falei, a União Europeia hoje é o maior modelo de um mundo globalizado, dentro de uma única moeda, um único governo e uma única religião. Pode passar. Aí você está vendo a sede do governo europeu, a sede da União Europeia. Você sabia que a arquitetura dela é idêntica à Torre de Babel? O que aconteceu em Babel? Tinha um único líder governando o mundo. Você sabe qual é o slogan desse prédio? Nós somos muitos povos, muitas línguas, mas um só povo. Então, não é mera coincidência uma arquitetura da sede do governo europeu ter a réplica da Torre de Babel de Gênesis 11. Tudo isso tem um contexto não só histórico, como muito profético. E é por isso que eu identifico dentro da Bíblia, debaixo do que eu falei aqui, que eu não acredito num anticristo muçulmano, muito menos no anticristo judeu. Agora, pode passar a imagem aí. Nós vamos entrar dentro desse contexto de Israel. As 70 semanas é para quem, irmãos? Como eu expliquei, as 70 semanas de Daniel é exclusivamente para Israel. As nações vão ser oprimidas através do que vai ocorrer, mas o maior propósito é Israel. E Israel, irmãos, é o maior termômetro do arrebatamento. Vamos ler, pastor, Mateus 24, versículo 34, 33, 34 e 35. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Desculpa, pastor, leia o 31 e 32 também. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta,
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Aí, vamos lá. Leia também o 33 e o 34, pastor. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, quando Jesus proferiu, e foque aí no versículo de número 32, a parábola da figueira. A figueira representa Israel, repita comigo, Israel. Então vamos lá. Quando Jesus proferiu essa parábola, Israel não estava seca. Quando é que Israel secou? No ano 70. Por que Israel não estava seca quando Jesus proferiu essa parábola? Porque Israel tinha templo, repita comigo, templo, terra, sinédrio e sumo sacerdote. Então estava tudo. Israel era um governo, Israel tinha religião, Israel tinha política, Israel tinha terra. E quando é que Israel secou? No ano 70. Aí vem a história de Tito cercando Jerusalém, vem o lamento de Jesus sobre Jerusalém, porque ele secou Jerusalém por mais de 160 dias, ninguém entrava e saía, e quando ele invadiu, ele destruiu a cidade e o templo, e todos os judeus da terra foram espalhados sobre a face da terra. É por isso que está ali no texto Ezequiel 37. Por quê? Ezequiel 37, o que Ezequiel viu? O vale dos ossos secos, espalhados sobre a face. Então veja bem, o vale dos ossos secos ocorreu no ano 70 na sua plenitude, que os judeus foram espalhados pelo mundo todo. E no ano 70 Israel perdeu o templo, perdeu a terra, perdeu a política e perdeu a religião. Israel secou, repita comigo, Israel secou. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre algo muito polêmico na escatologia, que é o ai das grávidas. Irmãos, compreenda que nenhuma barriga de mulher vai murchar no dia que Jesus voltar, e nenhuma criança vai desaparecer. Somente os salvos serão arrebatados. Alguém sabia disso? Primeiro, porque Jesus não está assimilando o ai das grávidas que amamentam com o arrebatamento. Já começa por aí. Jesus está assimilando o ai das grávidas e das que amamentam sobre o cerco de Jerusalém. E o que aconteceu no cerco de Jerusalém em 70? O ai das grávidas se cumpriu em 70. Que quando Tito ele encontrava uma mulher grávida, ele abria a barriga da mulher. Isso está no livro de Flávio Josefo também. Ele tirava o feto, e ele colocava um rato ou algum animal dentro e costurava a barriga de novo. E as mulheres que tinham filho no colo, ele pegava da mão e jogava nas paredes. Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. E aí, é bom nós entendermos, quando ocorreu o dilúvio, eu pergunto para os irmãos, alguma criança foi salva? Todas as crianças da geração antediluviana, porque a genética era má. Mas eu tenho que entender, as crianças foram consumidas pelas águas, mas elas eram inocentes, sim ou não? Então elas foram salvas. Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo e consumiu 2 cidades inteiras. Você acha que alguma criança ficou livre do fogo de Sodoma e Gomorra? Não, por quê? Porque a genética era má, mas as crianças eram então se elas morreram, elas foram.
Dentro do governo do anticristo, se alguma criança tiver a marca da besta, quem é que vai colocar nelas? É por elas querer ou é os pais? Então Deus vai imputar o pecado sobre um inocente? Então elas serão o quê? Salvas. E, na minha visão, isso é a visão do pastor Carlos, uma grande geração que vai começar o governo de Cristo no milênio são crianças, jovens e adolescentes. Que não se submeteram, ou se for por imposição de pai, Deus não vai imputar o pecado. E se as crianças morrer no juízo, elas serão? Agora vamos para a Bíblia, irmãos, para os irmãos não ficar. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ler só o versículo 12, 13 e 14, pastor. É o conselho de Paulo, né? Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Vocês entenderam? O próprio texto explica. Então imagine que eu sou casado com uma mulher não crente. Quem é que santifica essa casa e os filhos? Eu. Se a mulher é crente e o pai não é crente, quem é que santifica a casa? A mulher. Agora, é o que está aí no 13, é forte. Mas se eu não sou crente e ela não é crente, os filhos são o quê? Imundos, porque a genética é ruim. É forte ou não é um negócio desse? Mas Deus não vai ter o culpado por inocente. Então, se essa criança, ela entra no período do juízo e ela morre, ela vai ser salva. Agora eu já abro outro parênteses aos pais aqui, porque tem um monte de pai de filho de 13, 14, 15, 30 anos, que fica passando a mão no pecado do filho e chama de meu neném ainda. Fica cobertando os erros do filho. Meu irmão, compreenda que a responsabilidade da salvação da sua casa não é do pastor, não é da igreja. A responsabilidade é sua. E se você é conveniente com o pecado dele, você está pregando para ele ficar aqui no arrebatamento. A Bíblia diz um texto que as pessoas interpretam errado. Ensina o menino, alguns dizem o caminho, mas é no caminho. E isso é pesado. Por que eu tenho que ensinar no caminho? Porque se é eu que vou ensinar, não é eu vou dizer o caminho, ele vai seguir o meu exemplo. E eu já vou abrir aqui, porque agora desceu o mistério. Se o teu filho não te ver orar, ele não vai orar. Se o teu filho não te ver ler a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Se o teu filho não te ver jejuar, ele nunca vai jejuar. Porque exemplo quem dá é pai e mãe. Então não adianta você querer obrigar teu filho a nada se você não dá exemplo. Porque hoje os pais gostam de mandar, vai para a igreja, tem que fazer isso, mas ele está vendo você fazer? Você está sendo um espelho para ele? Então pare de ficar acobertando o pecado do teu filho. Se você sabe que ele está em fornicação, fazendo sexo antes de casar, converse com ele. Porque Efésios 5:5 a Bíblia diz que nenhum fornicador entrará no reino de Deus. Fornicação é pecado. E hoje está essa vibe, né? Os jovens namorando, saindo. Eu não sou religioso no extremo de não poder sair, de não poder ir para uma praia conversar, ir num restaurante, numa lanchonete, porque eu sei que os olhos de Deus estão em todo, mas existe muita libertinagem nisso. E todos nós já fomos jovens, e todos, entenda, meu irmão,
O teu filho tem testosterona e a tua filha tem libido, tem desejo sexual. Não olhe para o teu filho como o homem mais santo do mundo, tua filha como a mulher mais santa do mundo, que todo jovem adolescente tem desejo sexual. E se você expõe ele a esse desejo, o ato de consumar ele é muito mais rápido do que você imagina. E tem muito pai e mãe brincando com coisa séria. Outra coisa, já que eu entrei nesse assunto e desejo agora. Pai e mãe, não procure esposo para sua filha no mundo. É porque na igreja não tem ninguém que vai dar futuro para minha filha. Olha a terra aí. E sabe o que é jugo desigual? A Bíblia diz que nós não devemos nos colocar debaixo de um jugo. O que é jugo, meu irmão? Você sabe o que é jugo lá no dicionário Aurélio? Jugo é uma opressão, sujeição, domínio moral e cativeiro. Se você deixa teu filho crente, namorar uma pessoa não crente e casar com uma pessoa não crente, você está colocando tua filha ou teu filho dentro de um cativeiro, de uma sujeição, de um domínio moral e de um cativeiro. Mas ninguém estuda, não tem ninguém de futuro. Meu irmão, preserve a presença. Preserve o princípio, e o princípio é a palavra. Se não estiver enquadrado aqui, é veneno na panela para destruir. E eu me lembrei agora, pastor Luciano, eu preguei em Itajubá, o dono do correio. Você tem ideia, a filha do dono do correio lá, ela vem para visitar ele com um avião fretado. E quem sabe disso aqui, isso aqui é muito caro. Um avião particular só para ela e ver o pai. Na mesa do jantar, essa menina começou a chorar e disse: pastor, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz como eu era quando eu estava na igreja. Meu marido não deixa eu ir para a igreja. Meu marido não deixa eu orar. Meu marido não suporta ouvir um louvor dentro de casa. Ela estava dentro de uma opressão, sujeição, domínio moral e cativeiro. Sabe o que ela lembrou comigo na mesa? Da igreja de madeira que o pai dela pastoreou um tempo, que a glória de Deus descia. E esse assunto que eu estou tocando aqui, ele é mais sério do que... Então eu já vou parar aqui, porque tem muitos casamentos abalados. Tem muitos lares que o diabo está minando para tirar a estrutura e a estabilidade. Mas pelo poder da palavra hoje, todo prato e todo laço e todo plano falido de Satanás vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos voltar aqui. Quando é que Israel secou? No ano 70. Repita comigo, ano 70. Aí veja que de 70 a 14 de maio de 1948, a figueira estava seca. Quando é que a figueira voltou a florescer? Dia 14 de maio de 1948. Após a morte de 6 milhões de judeus. Essa semana foi celebrado no mundo todo o Holocausto, né? Lembrado, não celebrado, lembrado o Holocausto. Se 6 milhões de judeus não tivessem morrido, Israel não ressurgiria no mapa mundial como nação. Mas a morte dos 6 milhões de judeus comoveu o mundo. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o último voto, que é chamado de voto Minerva, ele votou pelo Estado de Israel. E Israel surgiu no cenário mundial em um só dia. E aí leia, pastor, Isaías 66, versículo 8. Essa profecia de Isaías 66, 8, se cumpriu exatamente no dia 14 de maio de 1948. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos.
Israel ressurge como nação em um dia só, meu irmão. Um dia, Israel ressuscitou. Um dia, Israel ressuscitou. E a figueira começou a florescer. E aí o contexto do que o pastor leu de Mateus 24, vamos lá de novo. Versículo de número 33 e 34, pastor. Olha o que Jesus diz. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração que Jesus estava falando? Repita comigo, a geração do florescimento da figueira. E quem é essa geração? Somos nós. Uma geração, ela pode chegar a 80 anos. Passa a imagem. Passa a imagem. Pode descer, desce isso aí. Depois, se der tempo, eu faço. Isso aí, para aí, volta. Irmãos, Donald Trump, antes de governar a América, né, ele governou por 4 anos, discurso de campanha de Donald Trump: em judeu ninguém toca, eu vou restaurar a paz e vou devolver o templo ao povo judeu. Ele conseguiu tudo não, mas conseguiu mais de 70%. Dos 45 presidentes americanos, ele foi o 45º, ele foi o único presidente americano que colocou a mão no muro das lamentações. O único. E aonde ele está com a mão aí é o que resta do templo que foi destruído no ano 70. Aí veja quem é Donald Trump. A palavra Donald é Daniel, e Daniel significa o Senhor é meu juiz. E Trump significa trombeta. Ele assumiu Israel, o governo americano no ano 5.777 no calendário judaico. E ele assumiu o governo americano com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Deu tudo 7. Será que é coincidência um negócio desse? Não é muito forte quando você começa a assimilar essas coisas? É muito forte. E o que Donald Trump fez? Donald Trump, ele no dia 14 de dezembro de 2017, ele devolveu Jerusalém para Israel como capital indivisível de Israel. E Jerusalém volta a ser o epicentro da profecia nesse dia. As nações se alvoroçaram, porque até o mês de dezembro de 2017, Jerusalém era um estado dos povos. Mas agora Jerusalém volta a ser a capital indivisível de Israel. E ele e Benjamim Netanyahu começam a traçar os acordos de paz. Aí quando Israel completou 70 anos, dia 14 de maio de 2018, sabe o que aconteceu? Donald Trump tirou a embaixada americana da Tel Aviv e colocou dentro de Jerusalém. E as pessoas não percebem o âmbito da profecia. Por exemplo, se o pastor Luciano for um embaixador dos Estados Unidos, e eu como brasileiro, ele aqui no Brasil, e eu chegar no pastor Luciano e der um tapa no rosto dele, você sabia que eu não dou um tapa no Luciano? Se eu bater nele, eu estou dando um tapa na nação americana inteira, porque ele representa os Estados Unidos no Brasil. Aí quem é que Donald Trump colocou como embaixador? Jared Kushner, seu genro. E desde então Jared Kushner começou os acordos da família abraâmica no Oriente Médio. E sabe o que acontece, meus irmãos? De lá para cá, deu o start de uma falsa paz entre Israel e seus inimigos, porque toda essa falsa paz está ligada ao terceiro templo,
que será erguido para o anticristo em Jerusalém. Leia, pastor, 1 Tessalonicenses 5:3. E entenda, meu irmão, qual é a maior mensagem da ONU hoje, através da pandemia? Paz e segurança. O que é que a mídia fala? Paz e segurança. O que é que Israel está querendo com o mundo? Gerar uma paz para gerar uma segurança mundial. Mas olha o que a Bíblia diz sobre essa falsa paz, cavaleiro do cavalo branco. 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então todo esse discurso mundial de paz e segurança está ligado a uma repentina destruição que virá logo após. Mas Deus posicionou Donald Trump no cenário profético para preparar o mundo, e principalmente Israel, para a profecia. Pode passar a imagem? Pode passar. Aí está ele com os rabinos, pode passar. Pode passar. Para aí um pouco antes de continuar. Irmãos, só vou abrir um parênteses sobre o Papa Chiquinho, o Francisco. Irmãos, as pessoas têm que se alertar para isso, porque os padres da Igreja Católica estão falando, os bispos da Igreja Católica estão falando que ele é o Papa mais profano da história da Igreja Católica. E ele é o líder do cristianismo atual. Ele não nos representa, mas ele representa uma grande quantidade de gente no mundo. Então são discursos de Francisco, que é impossível nós fugirmos da evolução. Ele rasgou a Bíblia e disse que nós viemos dos macacos. Ele disse que se um extraterrestre vir na Terra, ele batiza ele se ele quiser ser batizado. Ele, Francisco, discursou, ele carrega um livro que ele diz que foi a falha ou o erro de Deus. Ele apoiou o casamento LGBT. E discurso dessa semana agora, ele mandou os pais. Isso não é discriminação, entenda, meu irmão. Nós amamos a todos, mas nós temos um princípio. Qual é o nosso princípio? A Bíblia. Então não é discriminar. Eu tenho vários amigos que são homossexuais. Está aqui a minha esposa, a gente tratou um caso muito sério de um jovem que ele nos procurava gritando, desesperado para se libertar, meu irmão. Não é fácil. E não é condenando, mas nós não podemos ser coniventes, porque isso é uma linguagem universal. O novo modelo de família. Sem pai, sem mãe, sexo neutro. E aí ele manda um discurso aos cristãos do mundo para os pais não discriminarem seus filhos pela sua opção sexual. Sabe o que é isso? Conivência. E a igreja, desse posicionamento, ela tem que se afastar totalmente, porque é uma linguagem totalmente diabólica, de quebra de todo princípio moral, de verdade. Nós não podemos aceitar. Devemos amar, devemos respeitar. E uma das vozes, só para vocês terem ideia, para quem estuda sobre política, é Clodovil, que foi deputado. Ele era contra toda essa agenda diabólica. E ele dizia: eu sou do jeito que sou porque fui abusado sexualmente quando eu era criança, mas eu não aceito o que estão fazendo para destruir famílias. Alguns chegam a dizer que Clodovil foi morto por denunciar e ir contra todo esse sistema diabólico. E existe muitos aí que são bolsonaristas, que estão do lado do Bolsonaro, que têm princípios. Mas entenda, Jesus ama, mas não aceita o pecado. E para entrar no céu tem que se arrepender e abandonar o pecado.
Então imagine o líder da igreja cristã representando o cristianismo sendo a favor de toda essa agenda diabólica. Outra coisa pior é o nome que ele aderiu, Francisco. Porque o movimento franciscano odeia o quê, meu irmão? Riqueza. E a base do movimento franciscano ela é falsa. Ela é totalmente falsa. Por quê? Porque Francisco era um playboy. Imagine um playboy que o pai amava mais o dinheiro do que ele. E ele queria chamar a atenção do pai e o pai não dava atenção para ele. Sabe o que ele fez? Ele saiu de casa e foi morar com os pobres. E um monte de gente se uniu a Francisco. Esse é o líder do movimento franciscano que odeia a riqueza. É uma plataforma comunista. E quando o Papa aderiu o nome Francisco, ele estava dizendo, agora eu sou o pai dos pobres. Mas eu pergunto, por que ele não abre os cofres de Roma? Por que ele não vende o ouro que existe dentro de Roma e não dá dinheiro para os pobres? Porque a base é falsa. É uma imagem falsa. Meu irmão, existe porta maciça dentro da Basílica de São Pedro de Ouro. Existe uma reserva gigantesca de ouro dentro do Vaticano que a gente não consegue mensurar o tamanho. E a maioria desse ouro, sabe de onde saiu? Do Brasil, que é o santo do pau oco. Alguém já ouviu a história do santo do pau oco? Era santo mesmo. Eles abriam o buraco dentro do santo e enchia de ouro. E carregavam. Então entenda, por que ele não fez isso? E o discurso de Francisco, além de ele estar pedindo um líder global, ele está sendo a favor. Estude depois sobre salário básico universal. Ele está dizendo que o planeta Terra precisa de um salário básico universal. Você sabe o que é isso? Fim da propriedade privada e todos sendo igualados, tendo o mesmo princípio de finança, para não haver mais distinção um do outro. Daí quem está lá em cima, meu irmão, fica rico, e aqui embaixo todos nós ficamos iguais. Isso é um comunismo sem precedente. E o que eu estou falando aqui, se tiver algum católico nos assistindo, tem vários padres falando sobre isso, escancaradamente. Por quê? Porque ele foi colocado lá para abrir a porta. E aí eu abro outro parênteses, né? Que teve a reunião em dezembro, o bispo da igreja brasileira foi lá, a nossa co-irmã, e chamou ele de Vossa Santidade. Não, mas o pior, eu vou citar aqui, meu irmão, com todo respeito, porque é algo para a gente pensar, que é o Abner, né? O Abner Ferreira, da família Ferreira da Igreja Madureira. Meu irmão, você sabe o que ele fez em janeiro agora? Ele colocou um gato no púlpito, o Vesguinho, e consagrou o gato a diácono, e colocou uma poltrona no púlpito para o Vesguinho ficar. E sabe o que mais me choca, pastor Luciano? Não, sabe o que mais me choca? Ele publicou isso nas redes sociais dele. Sabe o que o povo achou? Bonito. Olha a espiritualidade da igreja. E ele vai ficar lá. Quem é que vai mexer no Vesguinho como diácono em cima do púlpito? Isso é uma profanação do altar. E eu estou falando de uma Assembleia de Deus, que é que nem, né? Porque ela está com uma aparência, não tem mais essência. E eu digo aqui, meu irmão, talvez você diga, pastor, se eu te convidar para pregar lá, eu vou pregar do mesmo jeito que eu estou pregando aqui mesmo. Sabe o que acontece? Essas verdades as pessoas parecem que têm medo de falar. Mas sabe o que ele fez ao consagrar um gato no altar? Ele profanou o altar. Quando ele vai diante de um papa profano desse, chama de Vossa Santidade, ele está dizendo que o sistema religioso que ele faz parte é conivente com tudo que o líder da igreja católica está fazendo. Isso se chama ecumenismo, unificação religiosa, que para muitos isso está muito distante, mas está cada vez mais.
os líderes religiosos se unindo para uma unidade religiosa, e isso é ligação ao império do anticristo. E querido, quando você estuda a história de Hitler, que foi uma personificação do anticristo, você sabe quem é que apoiou Hitler para implantar o nazismo? Padres e pastores luteranos. Sem o apoio da Igreja Católica, ele não faria o que ele fez. E isso me traz para uma realidade hoje, pastor, que o anticristo, ele vai ter um poder tão grande que ele vai ter o apoio das religiões para governar. Então é muito mais sério do que você imagina. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Isso é sistema babilônico, meu irmão. Sistema babilônico. Sistema babilônico é sistema místico. Aí pode passar. Eu só para vocês terem ideia. Olha lá, os Simpsons em 2000 e os Simpsons em 2015. Mensagem preditiva, pode passar. Essa cena é muito forte porque ela é idêntica. Aí você vê que foi anos antes um desenho anunciando, e anos depois foi um acordo lá na Arábia, lá, com os árabes, né? São imagens idênticas, sim ou não? Aí você me diz, como é que eles sabiam? Pode passar. Aí nós estamos diante de Emmanuel Macron, que é um pretendente a um líder global hoje. Isso é a mídia que tem colocado, né? E agora ele sendo líder da União Europeia, ele vai oprimir o Bolsonaro aqui, querendo fazer um monte de retaliação contra o Brasil, nesses 6 meses de governo dele, porque é mês eleitoral no Brasil. Parece que as coisas, né, favorecem a maldade, não parece? Porque ele é o líder da União Europeia e ele odeia o Bolsonaro. Você acha que ele vai permitir acordos ou alguma coisa com o Brasil? Não, ele vai perseguir o Brasil, porque ele não quer Bolsonaro. Ele recebeu Lula como um estadista, no nível de uma autoridade global. Agora, final de dezembro, ele recebeu Lula com toda a sua comitiva num status de um estadista, como se fosse um presidente. E veja que o Lula gastou 300 mil reais para ir lá, com dinheiro de quem, meu irmão? Fundo partidário. O povo pagou essa viagem. Pode passar a imagem. Pode passar. Pode passar. Isso é o que resta. Isso é o que resta do templo em Jerusalém. Está vendo aquela cúpula lá, né, a mesquita de Al-Aqsa? É um local que faz parte do templo. E o anticristo vai profanar esse lugar. Repita comigo: profanar. Então existem duas expectativas. Primeiro, que pode ocorrer um terremoto em Israel. Eu já vi judeus falando sobre isso, que aquela mesquita vai cair e os judeus vão entrar no lugar e tomar posse do espaço. E existe já outra, existe uma grande probabilidade de acontecer, porque o templo que vai ser erguido é o templo do anticristo, que seria os judeus entrarem num acordo de construir de parede de meia, no mesmo local, o templo de um lado e a mesquita de outro. E existe, eu não sei se o pessoal da internet consegue puxar a imagem aí, é só colocar aí, é Templo da Família Abraâmica. É só vocês colocar e vai aparecer uma maquete de uma imagem de 3 templos num lugar só. O Templo da Família Abraâmica, irmãos, ele vai ser inaugurado esse ano em Dubai, que é o templo judeu, cristão e muçulmano no mesmo lugar, porque as 3 religiões descendem de um homem, Abraão. Abraão gerou Ismael com Agar, que descende os muçulmanos, os árabes ali.
Aí vem Isaac, gerado de Sara, que descende Israel. Aí se você pega a genealogia de Mateus, Jesus descende de quem? De Abraão. E o cristianismo surge. Então as 3 religiões, elas descendem de um lugar só. E sabe o que acontece? Essas 3 religiões vai ter um templo de adoração agora em Dubai, que é o templo do ecumenismo. E isso é uma profanação, porque seriam as 3 religiões adorando o único Deus em um só lugar, da forma que eles querem. Então isso já é uma preparação. Aí, ó, essa imagem mesmo. Essa é a maquete, depois vocês estudam, porque já está gigante, meu irmão. É lindo. Se você ver a arquitetura, a estrutura disso daí, é magnífica. Ela já está a todo vapor e será inaugurada esse ano. Que é o quê? 3 religiões monoteístas adorando o único Deus num lugar só. Isso é ecumenismo. Então volta lá a imagem para mim, pode voltar a imagem, para vocês terem ideia. Deixa aí, pode, isso, fica aí. Só para vocês terem ideia, existe uma probabilidade de ter o templo do lado da mesquita no mesmo lugar, porque é o templo do anticristo. Agora, essa imagem que você está vendo aí é a visita de Bolsonaro a Israel, quando ele ganhou. E ele está exatamente, meu irmão, no Instituto do Santo Templo. Instituto do Santo Templo, que tem as vestes sacerdotais, a veste do sumo sacerdote, aquela menorá gigante de ouro está aí, ovelhas para o sacrifício, escola sacerdotal para jovens voltar o sacrifício no templo. E essa maquete que você está vendo aí, é Benjamin Netanyahu na época mostrando para ele como será o novo templo em Jerusalém. Quem é que vai governar o mundo desse templo? Quem? O anticristo. Esse líder global que está para surgir, quando ele surgir trazendo soluções planetárias, Israel vai pegá-lo e vai trazê-lo para dentro de Jerusalém e vai reconhecê-lo como o Messias. Vamos para a Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo de número 4. Olha o que diz a Bíblia. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja que ele vai sentar no templo de Deus, querendo parecer. Por quê, meu irmão? Vamos lá, é muito importante isso aqui. Abra a Bíblia, volta lá a imagem da maquete lá, Bolsonaro com a maquete, Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31 e 32. Isso é Gabriel falando com Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Pode ler o próximo. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus, ele nasceu para reinar. Repita comigo, reinar. Então Jesus, ele implantou um reino invisível. Alguém aqui está vendo Jesus sentado num trono? O reino é invisível. Mas esse reino invisível, ele se tornará visível no reino milenial. Agora veja, eu pergunto para vocês, Jesus sentou no trono de Davi quando ele esteve na terra, sim ou não? Não. Qual foi o trono que ele recebeu? A cruz. Quando é que Jesus vai sentar no trono de Davi? Apocalipse 20, no reino milenial. Então veja aqui, a vinda de um Messias que traga soluções planetárias, ela é uma realidade para essa geração. Então quando esse líder global surgir, ele terá raízes judaicas.
e ele será trazido para Israel e aclamado como Salvador do mundo. E aí vamos lá, o príncipe que há de vir fará alianças por muitos com uma semana. E veja que tudo está relacionado a Israel. Na metade da semana ele quebra o pacto com Israel. Israel rejeita o governo dele, reconhece que ele é um profano, e aí começa a guerra dele contra os judeus do planeta Terra. É simples assim. E esse templo, meu irmão, só para você ter ideia, o templo, a base do novo templo de Jerusalém, ela já está pronta, a estrutura. Outra coisa, as pedras para o novo templo já estão prontas, a veste sacerdotal está pronta, a veste do sumo sacerdote está pronta, os animais para o sacrifício está pronta, a novilha vermelha que vai purificar este local para construir o templo está pronta, tudo está pronto. E sabe o que eu queria ver na igreja desses dias? O avivamento que está havendo em Israel. Porque, meu irmão, os judeus do mundo todo estão voltando para Jerusalém. A figueira está florindo. Sabe por quê? Porque os judeus querem ver com os seus olhos o Messias entrar lá. Eles estão abandonando empresas, casas, propriedades no mundo todo. E olha só, a figueira floresceu, então eles estão voltando para a origem. A faixa de Gaza está cheia de condomínios lá, feito pelo próprio governo, uma região, trazendo o povo de fora para morar lá. Sabe por quê? Porque o maior sonho de um judeu é ver o Messias entrar e esse o templo de Jerusalém erguido. Então os judeus estão indo porque eles querem ver o falso Messias, o anticristo, entrar. E eu não consigo ver nessa igreja, da igreja dos nossos dias, a mesma vontade, o mesmo desejo de ver Jesus nas nuvens no dia em que ele vai voltar. Eu queria ver, porque os judeus do mundo todo estão numa expectativa, e a igreja não está na mesma expectativa. Irmãos, a profecia está se cumprindo. Jesus vai voltar a qualquer momento. A figueira floriu e nós somos a geração, meu irmão, resta muito pouco tempo. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta é a geração do toque da trombeta. Quem crê, levanta a mão e dá glória ao nome de Jesus. Então, isso que eu falei aqui seria o sistema governamental do anticristo. O mundo criando uma plataforma de governo único, Israel se preparando para receber o Messias, e a igreja preparada para ver Jesus nas nuvens. Orebacande, oremastia. Aleluia. Passa a imagem. Irmãos, olha aí, o que eu falei de esquerda e direita. Esta é a pirâmide do governo mundial. Depois vocês dão uma olhada. Mas imagine que lá em cima está o governo, tem esquerda e direita. Embaixo está o povo. Está vendo? O povo lá é o dono da dívida. Aí em cima está governo, está exército, está mídia e educação. Se vocês soubessem o que está acontecendo na mídia brasileira, vocês não acreditavam em quase nada do que a televisão está te dizendo. Meu irmão, presta atenção, todas as emissoras de TV, a marca dela é um globo ocular. Bandeirantes, Record, Globo, SBT, tudo é um globo ocular, sim ou não? É o olho de Horus. É o olho de Horus. E para quem não sabe o que é o olho de Horus, é aquele olho que está na pirâmide de $1. Tem a pirâmide, em cima tem um olho, né, da pirâmide. O olho de Horus na teologia é o olho de Satanás, chorando por aqueles que não estão ao seu alcance, cristãos e os judeus. E o olho de Horus está em tudo que você possa imaginar.
existe o olho de Horus, que é o olho que tudo vê. Então existe lá no topo da pirâmide, né, que seria algo muito interessante que todos estudassem, o clube de Roma e o grupo Bilderberg. Eu vou destacar esses dois. O clube Bilderberg, eles têm uma reunião que é publicada em toda a mídia mundial, só que as pessoas não percebem. Todo mês de junho e julho, o clube Bilderberg se reúne, que são as maiores corporações do mundo, com líderes, estadistas, empresários, para determinar o que vai acontecer com o planeta Terra. É por isso que existe algo, por exemplo, hoje eu tive em 2 materiais de construção com o professor Edmilson. Você vê que tudo é grande, mercados grandes, sim ou não? É tudo atacadão, material de construção grande. Shoppings, é o mesmo modelo no Brasil inteiro, é quase as mesmas lojas em todos os shoppings. Por quê? Porque existe um grupo que quer quebrar tudo que é pequeno, para que todos eles dependam deles e eles consigam controlar tudo. Aí vem economia, moda, combustível, comida, todo dentro de um sistema só. Então existe um cérebro que trabalha para a implantação desse novo sistema mundial, que muitos chamam da nova ordem mundial, né? E apesar que antigamente era algo assim que não se ouvia falar, agora veja que tem um vídeo do Lula na internet, falando: nós precisamos de uma nova ordem mundial. Então já não é mais escondido. E dentro desse novo sistema planetário, quem perde é o povo, porque o povo sempre vai estar lá embaixo. Então eu vou dar uns exemplos da pandemia. Olha o que aconteceu na pandemia: todos os bilionários dobraram a sua fortuna. E eu pergunto, e os pessoal rico, classe média e classe baixa, ficou mais pobre? Por quê, meu irmão? Porque o preço de tudo, no mundo todo, não é no Brasil, aumentou de 35% a 45%. E eu pergunto: o teu salário aumentou? Então isso quer dizer que os ricos ficaram mais ricos e os pobres? E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que as coisas vão mudar da noite para o dia? Meu irmão, eu sei que é doído ouvir, dói nos ouvidos ouvir o que eu vou falar, mas nada voltará à normalidade. Além de nada voltar à normalidade, segundo, as dores vão se multiplicar. Está faltando comida aqui na Argentina, nas partilheiras. Nos Estados Unidos hoje deu um pânico numa região por causa de uma tromba d'água que ia cair lá. O mercado, uma região gigantesca, esvaziou. No Canadá, nós estamos com 80 mil caminhoneiros parados. A mídia não está anunciando, sabe por quê? Porque os 80 mil caminhoneiros que estão parados, eles estão parados porque não tomaram imunizante e são contra o passaporte de imunização. A mídia nunca vai falar isso. Mas imagine que 80 ou mais caminhoneiros parados, quem é que sofre? É o povo, porque não tem abastecimento. A China comprou quase metade dos insumos mundiais. E o problema não é comprar só, ela comprou e segurou, ela não está liberando. Meu irmão, material de construção tem coisa que chegou a 500%, principalmente ferro, aço, fio de luz, elétrica, tecnologia. Então compreenda que tudo isso está sendo provocado para colapsar o sistema econômico. E aí tem um monte de gente vivendo numa ilusão. É por isso, meu irmão. Vamos ler, pastor. Lucas 17, versículo 26 e 27. Eu vejo essa palavra de Jesus se cumprindo agora diante de nós. Eu vejo isso nitidamente.
Porque diante de tamanho fato, que contra fato não tem argumento, não tem como argumentar. O mundo está caminhando para um colapso financeiro sem precedente. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Você sabe como essa geração está igual a geração do dilúvio. A arca construída, a porta aberta, Noé pregando, o juízo vai chegar, o juízo vai chegar. E o povo estava como? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Sabe como é que o povo estava? Distraído. Presta atenção, só no mês de janeiro, você sabe quanto que o Rio de Janeiro já perdeu por causa dessa nova cepa? Mais de 2 bilhões de reais. Por quê? Eles não geraram lockdown, mas eles estão mandando todo mundo para casa de atestado. Está faltando funcionário em todos os lugares. Sim ou não, irmão? Quem trabalha aqui em empresa e está faltando gente lá no trabalho? Quem é que, olha só, o empresário, pelo funcionário estar de atestado, ele vai ter que pagar o salário normal. Só que veja, não é uma pessoa, tem produções inteiras quebrando. E isso é proposital. E veja, irmãos, presta atenção, não é no Brasil. A Apple, a Gucci, falou que vai faltar tudo nos Estados Unidos por causa de atestados. A CUT levantou, né? É de esquerda, mas vou falar. A CUT está lá no portal da CUT, vai lá e vê. Está faltando trabalhadores em todas as áreas. E veja que até por gripe eles estão dando atestado. É proposital. Porque as pessoas estão em pânico. Só que quem está sendo prejudicado é a economia. A economia sendo prejudicada, vem a inflação. Você não consegue comer o que você comia em 2019. Estou falando verdade ou mentira? Tem gente que não consegue mais comer carne diariamente em casa. Não consegue mais comer algumas coisas gostosas que comia outrora. Sabe por quê? Está faltando dinheiro. O povo está endividado. Por quê, meu irmão? O preço vai aumentando e o poder de compra vai diminuindo. E aí, eu consigo deslumbrar, porque agora nós vamos entrar aqui para caminhar, né? Veja bem, o início da grande tribulação se dará através do arrebatamento. Mas o que eu consigo ver hoje? Eu já consigo deslumbrar um sistema sendo implantado para o apocalipse diante dos nossos olhos. E aí, meu irmão, o que ocorrerá na tribulação e na grande tribulação? Então, como eu olho, quando eu olho para o mundo, vamos ver se vocês entendem. Através do que começou agora, eu não vejo mais o mundo voltando para trás. As dores vão começar a aumentar de uma forma muito grande daqui para frente. As dores vão começar a aumentar. Aí o povo, para manter a vida, está no cheque especial, cartão de crédito, empréstimo. Outros que tinham reserva estão tirando as reservas do banco. Por quê? Porque esse é o propósito. Que todo o dinheiro que o povo tinha de poder de compra seja extinto. Para quê? Para que o povo fique escravo desse sistema que você está vendo aí. É uma realidade muito forte, mas já está acontecendo. E aí, meus irmãos, vamos lá. Pode passar a imagem aí. Abra, pastor. Apocalipse 6. Fica aí nessa imagem. Vamos ler, antes de eu entrar nos 4 cavaleiros do Apocalipse, Apocalipse 13, pastor. Vamos ler o 13, versículo 15, 16 e 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes,
ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Pode ler o próximo. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então vamos lá. Mas para mim ser bem breve, www, se você fizer um organograma, fizer um estudo sobre o www, você vai tirar dele o 666. Todo o código de barra tem uma barra no início, no meio e no fim. É o número 6. Todos os códigos, ele está com 666. Todo o sistema de controle está o 666. Mas agora, irmãos, esse daí foi o primeiro protótipo do chip da Mondex, né? O chip do tamanho de um grão de arroz, que começou a ser implantado nos Estados Unidos como um cartão de saúde. Isso foi na época de Barack Obama. E agora nós estamos diante do passaporte da imunização. Irmãos, quando a gente fala de imunização, tem muita coisa que eu não posso falar, porque está gravado e pode prejudicar as plataformas aí. Mas uma coisa que eu tenho que pensar nesse âmbito: se fosse bom, por que é obrigado? Não é uma coisa para se pensar? Se fosse bom, ninguém ia ficar em pânico. Segundo, quem tomou, entenda, não vai perder a salvação. Quem tomou, né? Eu sempre digo isso aqui. Mas nós estamos diante de um ensaio do que será o sistema da besta. Por que nós estamos diante de um ensaio do que será o sistema da besta? Porque primeiro eles obrigam as pessoas a tomar algo que não tem comprovação científica. Nenhuma empresa farmacêutica assume os efeitos colaterais do que o povo está recebendo. Nenhuma, meu irmão. Você pode pegar os documentos, você vai ver que, por exemplo, o governo brasileiro aplicar no povo, foi dada uma autorização, sim ou não? Sim. Qual é o prejuízo para o governo? O governo assinou um contrato com todas as empresas. Se alguém processar as empresas, através do contrato, têm autonomia para processar o governo. Porque a empresa, ela abriu mão. Vocês querem aplicar? Está aqui, ó, pode aplicar. Mas eu não me responsabilizo em nada que vai acontecer com o povo. Aí o governo tirou também. E é por isso que é assinada uma autorização, sim ou não? Por quê? Porque eles não se responsabilizam. Você está tomando porque você quer. E porque a televisão está dizendo para você que isso é bom. Você está acreditando que a televisão está dizendo. Agora veja o que eu recebi ontem. Está ali no meu WhatsApp. Um filho tomou. O pai e a mãe não tomou. O filho pegou. E sabe quem é que ele está culpando por ter pegado? O pai e a mãe que não tomou. Agora, como é que pode? Se eu estou imunizado, eu estou protegido por imunizante, eu estou com medo de pessoas que não estão imunizadas. Porque, pela lógica, quem é que era para pegar é quem não. E é fake news. Aí vamos para fake news. Que quem está nos hospitais é quem não tomou. Meu irmão, o presidente da Unimed de Fortaleza, ele foi ridicularizado na mídia, sabe por quê? Porque ele falou que todo mundo que está na UTI dele lá, tomou até a terceira. Então quem é que está no nível de contágio? É quem não tomou ou quem tomou? Por que os cruzeiros que chegaram no Brasil ficaram isolados? Antes de entrar no cruzeiro, todo mundo apresentou passaporte. Quem é que transmitiu? O maior tenista do mundo foi barrado, né, na Austrália. Ele não tomou, foi para lá, ficou aquela guerra, foi transportado, visto cancelado. Aí 2 tenistas pegaram. Mas ele não
E aí? Só que a gente não raciocina que o maior plano não é só imunizar e tirar a imunidade do povo, que é o que está sendo visto agora. Sabe qual é o maior plano? É você andar com passaporte para você entrar no mercado, para você matricular teu filho. Sabe qual é o maior plano? Comunismo. Tirar o filho do pai, porque os governos, principalmente, infelizmente aqui do Nordeste, estão mandando as escolas notificar o conselho tutelar de crianças que não tomaram esse imunizante. E se o conselho tutelar bater na porta da tua casa, segundo o estatuto da criança e do adolescente, pastor Edmilson, eles podem tirar a guarda do filho de você. E dentro do sistema comunismo, os pais não são donos mais dos filhos, mas o Estado. Isso é no mundo inteiro. E isto é o sistema do anticristo. Fim da propriedade privada. Vamos lá, eu sou dono de um restaurante. É meu restaurante. Eu pago imposto federal, imposto estadual, imposto municipal. Quem é que determina quem entra e sai dentro do meu estabelecimento? Ele é meu? Sou eu, sim ou não? Não é mais, meu irmão. É o Estado. Porque se você não apresentar o passaporte daqui a alguns dias, aqui no Recife, Paraíba, está assim já. Fortaleza, eu e minha esposa não podemos almoçar. A gente chegou no restaurante, até agora a gente não tomou. Sentei na mesa. Aí chega o garçom, você tem o comprovante com as 2 doses? Eu falei, não tem. Então o senhor vai ter que se retirar. Eu não pude comprar a comida que eu queria, porque eu não tinha um passaporte. Isto é o ensaio. E sabe o que me dói? A geração antediluviana, o povo está comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, não tem nada a ver, é teoria da conspiração. Até que Jesus volte, muitos vão ficar aqui desesperados, porque não creram no poder dessa palavra. Meu irmão, se eu não determino, se eu não tenho mais o poder de determinar o que eu ingiro no meu corpo, porque o corpo é de quem? É do governo, é meu. Se eu não posso mais determinar o que vai no meu corpo, eu não sou mais livre, eu sou escravo. E sabe o que mais me dói, pastores, obreiros, é que quem mais está guerreando contra isso que eu estou falando não são crentes. Todos os protestos que estão ocorrendo no mundo é de pessoas ateias que não têm Bíblia, mas que não querem se submeter a um governo totalitário. Porque o governo totalitário está sendo implantado. Isto nos comprova que nós estamos na eminência do toque da trombeta. Acorda, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Sai dessa vibe do nada a ver. Porque é a Bíblia que está se cumprindo. Agora passa a imagem, só para vocês terem ideia, passa a imagem. A ONU prevê que até o ano 2030 toda a humanidade estará chipada. Pode passar a imagem. Pode passar a imagem. Olha aí. As empresas suecas e argentinas, até que na Argentina, na América Latina, estão criando chip e usando ele, sabe como, meu irmão? Passaporte de imunização. O chip já está sendo utilizado para comprovar se a pessoa tomou ou não tomou imunizante. E uma pessoa chipada, ela é rastreada, monitorada, vigiada, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Pode passar a imagem. Aí olha o que está correndo. Fim do dinheiro de papel. Você sabia que no Brasil nós vamos terminar o ano sem mais dinheiro? Não vai mais ter dinheiro físico? Já vai preparando, pastor. Todas as igrejas têm que ter máquina de cartão e QR Code de Pix. Todas as igrejas. Porque o dinheiro vai ser extinto esse ano do Brasil. Quem disse isso? Pode passar a imagem? Olha aí, Paulo Guedes. E não foi só Paulo Guedes que disse isso, como também o presidente do Banco Central. O Pix foi a maior revolução do Brasil. E agora ninguém mais carrega dinheiro, é tudo por Pix. Só que sabe o que é isso? Esse ano os bancos vão começar a recolher dinheiro e não vai mais haver distribuição de dinheiro. E por que eles querem dar fim ao dinheiro? Para controlar tudo que você come, que você veste, que você come. Tudo que você faz será controlado pelo governo. Pastor, isso já existe na China. Os jovens aqui que não sabem, estudem sobre isso. Na China, um adolescente ou um jovem só pode jogar 2 horas de videogame por semana. Quem é que controla isso? O governo. Se você passar mais de 6 horas num dia de internet, a China corta a tua internet. Se você falar mal do governo comunista chinês num aplicativo, você é desligado da rede na hora e você é proibido de sair do local que você está. E você sabe qual é o sistema de internet que está sendo implantado no Brasil esse ano? A Huawei. 5G de quem? Está tudo aí diante dos nossos olhos, meu irmão. Agora veja, qual é o nosso futuro, pastor? Sabe qual é o futuro? Eles vão implementar o sistema de saúde ao sistema financeiro. Esse é o próximo passo. E pode escrever esse dia o que eu estou falando aqui. Eles vão ligar dinheiro ao sistema de saúde. Você só vai poder sair na rua e comprar alguma coisa se você estiver dentro do controle do governo. E aí eles vão liberar teu aplicativo para você poder comprar e vender. E quem não tiver conectado a esse sistema não vai poder comprar, vender, negociar e fazer nada. Irmãos, eu tenho aqui, o áudio está aí no meu celular da irmã Eunice da Alemanha. Ela não tomou imunizante. Você sabe o que eles fizeram na Alemanha? Não pode sair de casa. Isso é segregação. Segregação, é separação. Irmãos, eu nem vou entrar aqui em detalhe, mas é bom você anotar aí. Procure, porque tudo está liberado, só que as pessoas não querem chegar. Campos de concentração da FEMA. Aquela ideia de caixões da FEMA, que cabe 5 pessoas dentro de um caixão, não é teoria da conspiração, está pronto. Campos de concentração da FEMA nos Estados Unidos, sabe quantos são? 615 campos. Para que eles construíram campos para isolar o povo? Porque se as pessoas não se submeter, vai ser igual o Hitler na Alemanha, eles vão isolar o povo. Quem não quiser estar sob o domínio do anticristo. É por isso que a Bíblia chama do quê? Mártir da grande tribulação. Glória a Deus. Então veja que o fim do dinheiro de papel vai fazer uma coligação entre sistema de saúde e sistema financeiro. E quem não estiver controlado pelo governo, que é isso que eles querem, eles não querem que você tenha essa... Irmão, quanto tempo você fica numa fila para fazer uma cirurgia no SUS? Tem gente que fica 3 anos. E eu pergunto, você acha que o governo quer salvar a tua vida? Essa linguagem, nós queremos salvar você, nós estamos lutando pela sua vida, é mentira. Porque se eles estivessem lutando pelo povo, eles não colocavam o povo trancado dentro de casa. Eles não quebravam a economia. O mundo em 2019, vamos lembrar de 2019, estava indo em vento em popa, estava dando tudo certo, meu irmão. Imagine 2 anos sem pandemia, depois de 2019 os negócios iam fluir, mas simplesmente do nada parou tudo. Olha aí, esse é um campo de concentração preparado. Então quando você olha para isso,
você vê que existe uma ideia e um propósito por trás. E qual é o propósito? É preparar o mundo para a entrada do cavaleiro do cavalo branco. E aonde eu e você estamos nisso? Nós não vamos entrar no juízo, nós vamos ver Jesus como Ele é. E aí veja que existe um propósito, né? O que eu quero que você entenda, meu irmão? Que todo o processo do juízo já está sendo instaurado diante de nós. O grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Aí vamos lá. Haverá salvação na grande tribulação, sim ou não? Diga sim. Vamos lá, vamos ler Apocalipse 6, 9 e 10. Se você ficar, estou brincando, não quero que ninguém fique aqui. Se você ficar, é assombroso, mas é verdade. Pode ler, pastor. E havendo aberto o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só, repita comigo: os mártires ficarão debaixo do trono. A igreja, repita, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Já começa por aí. Mártir, meu irmão. O mártir não tem galardão e o mártir não participa das bodas. Ele vai ficar debaixo do trono. E agora, vamos ler Apocalipse 24. E eles vão ficar debaixo do trono até o início do reino milenial. Eles ressuscitarão para o governo milenial. Apocalipse 20, versículo 4. Mas eles não vão ter o privilégio de sentar com Abraão, Isaque e Jacó, e eles não vão receber galardão. Aí olha o que diz Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. É a igreja. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que nós estaremos assentados em tronos para julgar, porque nós vamos estar descendo com Cristo na batalha. Mas os mártires que foram degolados, meu irmão, entenda isso aqui. Você sabe o que é um mártir? Vai em Cuba, estuda sobre a igreja cubana. Existem pastores em Cuba que até hoje as unhas não nasceram, porque Fidel Castro arrancava as unhas. Existem pastores em Cuba que não têm o globo ocular, que Fidel Castro, ele arrancava os olhos dos pastores. Existem pastores em Cuba que não têm pé, porque Fidel Castro fazia os pastores caminhar em tábuas de pregos, e eles tinham que caminhar ou negar Jesus. Existem pastores e crentes em Cuba que viram a família inteira ir para um paredão e ser exterminada por fuzil. Então há crentes até hoje aguardando a bendita esperança de ver Jesus como Ele é. Meu irmão, a população não suportou um passaporte. Imagine o sistema do anticristo com o diabo governando na terra. Aí tem gente brincando. Você acha o diabo? Eu li para vocês Apocalipse 12, 12. Ai dos que habitam na terra, Israel, e no mar as nações, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você acha que após o arrebatamento as coisas vão voltar ao normal, que o mundo vai voltar numa paz? Meu irmão, entenda, a igreja
igreja, quando ela for tirada, o mundo entrará em trevas, e ai dos que ficarem aqui, porque eu volto a dizer que o primeiro povo a ser perseguido após o arrebatamento vai ser a igreja que ficar. Glória a Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E é capaz ainda, pastor Luciano, de alguns irmãos que ficar postar no Facebook: Jesus veio e eu fiquei. Fazer uma selfie ainda, com a roupa do pai na mão, da mãe do chão lá, dizendo: olha, meu pai e minha mãe desapareceram, Jesus voltou e levou eles e eu fiquei. Meu irmão, entenda, não há mais espaço para a igreja na terra, porque a igreja é sal, é a igreja que tem ética, que tem moral, tem verdade. Quando a igreja for tirada, esse mundo vai apodrecer, porque todo o princípio de equilíbrio moral e ética vai ser tirado do planeta. Quando a igreja for tirada, a igreja é a luz do mundo, o mundo entrará em trevas. Meu irmão, eu não quero que você fique aqui. Esse seminário foi preparado para você não ficar aqui, mas esse seminário foi preparado para você colocar tua casa em ordem, teu ministério em ordem, tua vida em ordem. Esse seminário foi preparado para você enxergar o mundo de uma forma diferente e começar a buscar mais, orar mais, jejuar mais e buscar as almas enquanto é dia. Urabacan de Oremaia. E glória ao nome de Jesus. Agora, o que ocorrerá? Eu só vou citar por causa do horário. Na grande tribulação, como eu falei lá no pastor Edmilson, vamos ler só 2 textos, meus irmãos. Repita comigo: cavaleiro branco, anticristo. Repita comigo: cavaleiro vermelho, guerra. Então só vou abrir um parênteses aqui, capítulo 6, versículo 3 e 4. Irmãos, só para você ter ideia, o poder bélico do mundo é capaz de destruir o planeta Terra 54 vezes. Inteiro, é extermínio em massa. Por que existe tanta bomba, tanto míssil, tanta arma? Porque o mundo se preparou para o apocalipse. Aí vem o anticristo, vem guerra. Daí fala comigo: terceiro cavaleiro, cavaleiro preto, fome. 2025, 85 países do mundo não terão um pingo d'água para beber em casa. Sabe o que é abrir a torneira e não ter água? Você sabe quem é que vai manter essas populações? O Brasil. A água já está nas bolsas de valores desde 2020, a preço de petróleo. Como você comanda petróleo em bolsa, a água potável também está lá. A fome já afetou, só para você ter ideia, a fome já afetou 1 bilhão, está afetando agora 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Morre mais gente de fome diariamente do que por essa pandemia. E aí eu pergunto, se eles têm tanto dinheiro, se o dono da Amazon gastou 16 bilhões para a imortalidade, porque você acha que eles se preocupam com fome? Se o dono da Tesla está criando uma plataforma, porque ele quer levar 1 milhão de pessoas a morar em Marte, Elon Musk, você acha que ele está preocupado em acabar com a fome de algum país? A fome, ela vai ser de um tamanho tão grande, meu irmão, que a pessoa vai trabalhar o dia todo. E aí o cavaleiro lá diz assim: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, versículos 5 e 6 do Apocalipse. Quer dizer que o dinheiro está num preço tão absurdo que se você quiser comer, você vai comer comida de animal. Cevada. Ração.
E, meu irmão, dentro desse sistema econômico que nós estamos vivendo, ano passado o Bolsonaro ele exportou arroz da Argentina, porque a China levou todo o nosso arroz embora. E veja, um país que produz arroz, não tem arroz para o povo. Porque o presidente não pode mexer em todo esse sistema econômico globalista. Existem interesses que não podem mexer. É a mesma coisa do petróleo. O Brasil é dono da Petrobras. Não é, meu irmão. É a Bolsa de Valores e o sistema do Banco Mundial. Por quê? Porque quem determina o valor da bomba? É o governo ou é o dólar? E agora foi descongelado o ICMS. Sabe quanto está 1 litro de gasolina no Rio de Janeiro agora? R$8. Você acha que governo, prefeito, governador, Senado, deputados estaduais, federais, governam para o povo? Eles entram lá com a intenção, meu irmão. Mas depois o partido, trava. Você não pode dar dinheiro, fazer nada pelo povo. O sistema é jogar dinheiro para cima e nunca para baixo. E aí está sendo instaurada uma fome. Agora vamos lá. Apocalipse capítulo 6. Isso aqui tudo que eu estou falando ocorrerá no período tribulacionista. A igreja já está na glória. Só que nós já estamos vendo, é isso que eu quero que vocês entendam, nós já estamos vendo esse sistema sendo implantado. Pode ler, pastor, versículo 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª da terra, com espada, com fome, com mortandade e com feras da terra. Leia para mim também, pastor, Apocalipse 9:15. Isso é redução populacional, meu irmão, é bíblico. 9:15. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Demônios destruindo homens. Dentro de um selo e uma trombeta, 1/4 e 1/3. Sabe quantas pessoas vai morrer aproximadamente? 2 bilhões de pessoas. Isso é juízo. E veja, meu irmão, eu só estou falando de 2 chagas, um selo e uma trombeta. A redução populacional, quem já ouviu falar de redução populacional? Meu irmão, eu já estudei muito sobre isso. E aqui eu vou concluir, para nós não passarmos muito do horário. Eles fizeram um estudo, essa elite globalizada fez um estudo e eles comprovaram que somente 20% da população produz. Você sabe o que é 20% da população produz? Trabalha, estuda, paga imposto e gera riqueza. 80% da população mundial, sabe como é que eles consideram 80% da população mundial? Um peso morto. Come, bebe e dorme. Cuidado, jovem. Você não ser um peso morto. Tem muitos que só comem, bebe e dorme, meu irmão. Então veja que é muito caro manter tanta gente. Aí eles fazem cálculo, meu irmão, cálculo de energia, consumo de água, consumo de comida, poluição planetária, e aonde eles chegam no objetivo? Não tem como manter. É por isso que um dos maiores princípios desse imunizante foi barrar o crescimento da população, esterilizar a população. Não cresce mais, e além de não crescer, reduz. Mas eu quero que você entenda, isso não é ideia deles, está na Bíblia. Então o que eu e você temos que entender? Que todos os governos do mundo estão obedecendo um princípio. Qual é o princípio? É aquele que revela o fim desde o começo. Eles só estão obedecendo o que está na palavra. Oh glória! Agora, meu irmão, a Bíblia diz que será um tempo, Mateus 24, 21.
A grande tribulação será um tempo de angústia qual nunca houve, desde que a nação e jamais haverá. Será um tempo de dor, de sofrimento. O planeta Terra vai ser destruído pela ira do Deus Todo-Poderoso. E muita gente me indaga, dizendo: pastor, mas que Deus é esse que ama e vai fazer tudo isso? João 3,19. João 3,19. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa humanidade está querendo deletar Deus da sua história. Essa humanidade está pior, 1 milhão de vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Destruição da família tradicional, sexo neutro, profanações em altares evangélicos, coisas nunca vistas nós estamos vendo agora diante dos nossos olhos. As dores vão se multiplicar. O juízo de Deus está batendo a porta das nações. Já é claro, meu irmão, já é visível. Aleluia. E me dói na alma quando eu vejo um crente que não acredita que esta é a geração da figueira, que esta é a geração do toque da trombeta. Orebacante, oremaia. Você sabe como é que está o Espírito Santo conosco, meu irmão? Gemendo. O Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo está triste. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Ele não tem mais espaço, ele não tem mais liberdade. Ele quer nos tomar, ele quer nos encher, ele quer nos fazer viver o propósito de Deus. E todo dia nós dizemos não, porque a carne me gera mais prazer. Mas eu quero te dizer que nessa noite, a tua carne vai ser consumida pela glória de Deus. Tem azeite fresco para tua lamparina nessa noite. E o sangue de Jesus vai lavar a tua consciência. O sangue de Jesus vai lavar as tuas vestes aqui hoje. Erabacanduremaia, Rebidau e Jevederi acanduremaia. Presta atenção, só vou soltar essa aqui para nós orar. Zacarias 3. Em Zacarias 3, o diabo se apresentou diante do Senhor, dizendo: Senhor, fulmina Josué porque ele está de veste suja. Meu irmão, isso aqui já se transformou agora num campo de batalha. E eu quero que os espirituais comecem a me ajudar clamando pelo sangue de Jesus em pensamento mesmo, porque tem cadeias que vão cair por terra aqui hoje. Você não foi chamado por Deus para entrar na grande tribulação. Você foi chamado por Deus para entrar na Nova Jerusalém. Eu só peço para o ministério de louvor me aguardar. Me aguarda, ministério, glória a Deus. Aí veja bem, olha o que aconteceu lá. Imagine eu aqui, tem uma imaginação, né? Que eu sou Deus. E o diabo está aqui, se apresenta diante de mim para acusar Josué lá na terra. E o diabo vem e diz assim: Senhor, fulmina Josué, extermina Josué. Ele não pode, ele está ministrando de veste suja.
Ele tem que morrer, ele tem que sair dali. Aí, vamos ao texto. Zacarias capítulo 3. Eu vou falar aqui para o pastor. Lê o verso 2, pastor. Lê o 1 e o 2, vamos ler o 1 e o 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Aí. Agora imagine comigo, meu irmão. O diabo está aqui na minha frente. Josué está lá embaixo de veste suja. Aí a Bíblia diz que ele veio acusar, se opor a Josué. Aí veja, imagine aqui do meu lado. Imagine o pastor aqui jubilado, que está aqui, que honra, né, meus irmãos? Tem um homem de Deus desse aqui. Deus abençoe, pastor. Imagine que o pastor é Cristo, porque aqui está falando da Trindade. O Senhor disse ao Senhor. Então imagine que eu sou Deus e eu apontei para Jesus: Satanás, o Senhor te repreenda. Sim, o Senhor te repreenda, porque o único que tem poder de pecado, perdoar pecado, é Cristo. Agora presta atenção, presta atenção. O Senhor olha para Satanás e diz: está vendo, Josué está de veste suja, mas sabe o que Josué é para mim? Um tição tirado do fogo. E eu vejo as duas visões. Por isso que eu digo que isso aqui entrou num campo de guerra agora. Eu vejo a visão de Deus e a visão do diabo. E a visão do diabo é culto. O diabo está dizendo: sai da igreja, você pecou, você caiu, você errou, você falhou, você não pode falar em língua, você não pode adorar, você não pode adorar, você não pode ensaiar, você não pode pregar, você não pode subir no altar, você errou, você caiu. Por quê? Porque o diabo vê o teu agora. O diabo sabe como você entrou aqui, mas ele não tem poder de saber como você vai sair desse lugar. Agora olha a visão de Deus. Ele é para mim um tição tirado do fogo. Sabe o que o Senhor está te dizendo, filho, filha de Deus? Eu não abro mão da tua alma. Tu és para mim um vaso escolhido. Eu sei o preço que eu paguei para te ter na minha presença. Eu não abro mão do meu projeto. Eu não abro mão dos dons e talentos que eu te dei. O diabo vê o teu agora, mas sabe como é que Deus te vê? Deus já te vê dentro da nova Jerusalém ao lado dele. Ele não tem poder de determinar o teu futuro. Ele não tem poder de te condenar a uma eternidade longe de Deus. Aí o que é mais forte é o verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora lê o 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Aleluia. Você sabe o que Deus está te dizendo? É noite de trocar vestes. É noite de abandonar o pecado que está consumindo a tua alma. Porque é noite, o que Deus disse para Josué, em outras traduções está dizendo assim: e disse a ele: purificado tu foi da tua iniquidade. Fique de pé nessa noite.
Era bacana, Juremaia. Segura o ministério de louvor. Segura. Oh, glória. Eu quero orar por você nessa noite. Posso orar, pastor? Meus irmãos, repita o que eu vou falar aqui. Tudo que o pastor Carlos falou. Repita tudo que o pastor Carlos falou. É só a pontinha do iceberg. É muito assunto. Mas até aqui eu acredito que Deus abriu o teu campo de visão. E o Senhor está te dizendo: eu não abro mão da tua alma. Meu irmão, entenda que Jesus não te quer por 1h30, 2 horas, 4 horas dentro de 4 paredes. Isso é muito pouco para Jesus. Jesus te quer por toda a eternidade ao lado dele. Jesus te quer lá no reino milenial, você sentado em tronos com poder de governo sobre a terra. Jesus quer que você desça com ele na batalha do Armagedon, montado em cavalos brancos. Era bacana, Joremaia. Abandona o pecado que tão de perto está te tentando te destruir. Ô meu irmão, tem cadeias caindo por terra aqui hoje. Tem laços sendo desfeitos. Tem pratos do diabo sendo destruídos. Você vai sair daqui incendiado pela glória de Deus. Orebacan, Joremaia. Eu não sei se tem alguma alma para Jesus, alguém que está afastado, distanciado. Eu quero orar por você. Tem uma oportunidade para você agora. Jesus está te chamando para mudar a tua história. Eu quero orar pela igreja. Eu gostaria que os obreiros me ajudassem. A igreja vai levantar a mão. Todos a igreja vai levantar a mão. E os obreiros vão levantar a mão para a igreja. Tem pessoas assistindo em casa agora. Que a glória de Deus vai inundar casas agora. Todos nós vamos dizer juntos 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Segura aí. Nós vamos dizer com a alma. Diga a primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar o grito da alma. Eu ouvi uma alma uma vez dar o grito da alma. Foi um amigo meu que eu fui buscar no presídio, meu irmão. Foi preso, 6 anos e 3 meses preso. Eu visitei ele 2 vezes na cadeia, saiu de lá crente. E quando ele entrou no meu carro, sabe o que ele fazia? Ele dava tapa no painel do meu carro e gritava: eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Aí eu olhei dentro do olho dele, pensando: está ficando louco. Ele falou: pastor, eu não podia gritar dentro da cadeia, eu estou livre, eu estou livre. É esse grito que eu quero que você diga da alma. O grito de livre, o grito de comprado, o grito de lavado, o grito de remido, o grito de cidadão do céu. Você vai encher o teu pulmão. O diabo não vai mais ter poder de te condenar. Tem veste branca para você. Tem azeite fresco para tua lamparina. Encha o teu pulmão e depois da 3ª vez você só vai adorar. Enquanto você adora, o ministério de louvor vai adorar. Mas eu quero ouvir o glória, o aleluia, a rajada de línguas. Encha o teu pulmão agora e diga: o